Olá pessoal, sou o Mita. Na última aula aí que a gente teve, um pessoal me pediu para repetir essa aula aqui, gravada, para que pudesse estudar em casa. Então aqui estamos nós. A aula foi de trigonometria, parte 2 da trigonometria, né? E o que me pediram para realmente fazer de novo era esse desenho aqui, para fazer a demonstração aqui ah, da formulinha lá do seno e cosseno da soma de ângulos, ok? Então vamos lá, ó. Como é que a gente começa? A gente começa com esse desenho aqui, que é um quarto de uma circunferência, certo? Essa circunferência ela tem raio 1 e a gente constrói esse desenho aqui para nos auxiliar na hora de fazer a demonstração, ok? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente faz é, vamos marcar esse cara aqui, certo? E vamos descobrir quanto que mede esse cara aqui. Bom, para a gente saber quanto que mede esse cara aí, a gente faz a hipotenusa, certo? Que é 1, vezes o seno desse ângulo beta. Por que o seno? Porque esse cara aqui é o cateto oposto. Então, aqui a gente vai ter o cosseno do ângulo beta, certo? Vamos marcar agora. Perdão, falei uma coisa e fiz outra, né? Então, vamos lá. Esse cara aqui é o seno do ângulo beta, certo? Porque é o cateto oposto. O cateto oposto é seno vezes a hipotenusa, certo? Vamos marcar aqui agora esse cara aqui. E esse sim, agora sim, posso falar, é o cosseno do ângulo beta, certo? Muito bem. Agora vamos olhar para esse triângulo aqui de baixo, tá? Esse grandão aqui. Esse triângulo aqui de baixo. Nesse triângulo aqui de baixo eu vou pegar esse lado dele aqui, ó. E quanto mede esse lado desse triângulo aqui? Ele é o cateto oposto ao ângulo alfa, não é? Então ele vai ser o seno de alfa vezes a hipotenusa, né? Que é o cosseno de beta. Ok? Muito bem. E esse aqui de baixo, que eu vou marcar aqui embaixo, é o cosseno do ângulo alfa, porque ele é cateto adjacente ao ângulo da alfa nesse triângulo, vezes a hipotenusa, que é o cosseno de beta. Certo? Muito bem. Vamos lá. Eu vou marcar aqui um ângulo. Marcar aqui de, sei lá, verdinho claro. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de gama, certo? Bom, se esse ângulo é gama, esse ângulo que está aqui, ó, que é oposto pelo vértice desse ângulo gama, também tem que medir gama, não tem? Bom, se a gente olhar agora para esse triângulo aqui, ó, a gente vê que o alfa mais o gama tem que ser igual a 90 graus. Por quê? Porque eles têm que somar junto com esse de 90 aqui, ó, 180 graus, certo? Então, eles somados têm que dar 90 graus. Agora, se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem um ângulo gama, a gente tem um ângulo de 90, assim como aqui a gente tinha um ângulo de gama e um ângulo de 90. Agora, para somar 180,
a gente acrescentou alfa aqui. Bom, então para somar 180 nesse aqui, a gente também tem que adicionar o mesmo ângulo alfa, certo? Então esse ângulo aqui de cima mede alfa, certo? Bom, eu vou apagar esse ângulo gama para ele não me atrapalhar no resto do meu desenho, certo? Eu só pus ele aqui para a gente ter uma ideia do que a gente ia fazer. Então tá apagando o ângulo gama e vou apagar essa continha aqui que eu não preciso dela mais, certo? Muito bem. Bom, por que eu marquei aquele ângulo alfa ali? Porque agora eu quero olhar de outra cor. Porque agora eu quero olhar para esse triângulo aqui, ó, esse pequenininho aqui de cima, certo? Nesse triângulo pequenininho aqui de cima, eu vou marcar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, ó. Tudo bem? Bom, quanto mede esse pedaço aqui de baixo? Esse pedaço aqui de baixo, vou tentar fazer um negócio aqui. Esse pedaço aqui de baixo, ele vai medir, ele é cateto oposto ao esse ângulo alfa aqui de cima, não é? Então ele vai ser o seno de alfa vezes a hipotenusa, que é o seno de beta. Tudo bem? Muito bem. E esse outro pedaço aqui, ó, ele é cateto adjacente a esse ângulo alfa. Então ele vai ser o cosseno do alfa vezes o seno de beta. Ok? Muito bem. Bom, por último eu vou olhar para esse triângulo grandão aqui, ó. Esse grandão. Esse triângulo grandão, eu vou marcar aqui esse lado dele, certo? E esse lado aqui dele. Bom, o lado grandão aqui, esse lado aqui, ele vai ser o seno desse ângulo todo aqui, não é isso? Como a hipotenusa é 1, vai ser só o seno mesmo. Então, esse grandão aqui vai ser o seno do ângulo alfa mais beta. Ok? E esse de baixo aqui vai ser o cosseno desse mesmo ângulo, alfa mais beta. Ok? Muito bem. Bom, tendo tudo isso daí, o que a gente começa? O que a gente pode ter? Nesse grande aqui, ó, nesse segmento grande, ele mede seno de alfa mais beta, certo? Bom, mas eu posso olhar esse cara aqui como sendo a soma desse laranjinha aqui mais esse pedaço aqui, que é igual a esse em vermelho aqui, certo? Porque esse cara aqui é um retângulo. Então, o azul grandão vai ser a soma do laranja mais esse vermelho, certo? Então, a soma do laranja, que é... eu vou fazer o vermelho primeiro. Seno de alfa mais beta. O alfa vezes beta, perdão. Alfa vezes o cosseno de beta. Certo? Então é seno alfa cosseno beta. Mais o pedaço em laranja ali, que é o seno de beta cosseno alfa. Ok? E, por outro lado, esse de baixo, azul de baixo aqui, ó,
esse azul de baixo, cosseno de alfa mais beta, é igual a... o que ele é igual? Ele é igual ao vermelho, grandão, cosseno de alfa, cosseno de beta. Ele é o grandão vermelho menos esse pedaço em laranja, ó, que a gente transpõe aqui para baixo, certo? Então ele é o grandão menos o pequenininho lá, que é o seno alfa, seno beta. Certo, pessoal? Muito bem. Então, acabei aqui de demonstrar para vocês a fórmula do seno e do cosseno da soma de dois ângulos, certo? Só para lembrar aqui, o poeminha para a gente lembrar cada um deles. Do seno era: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E o do cosseno é: cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Certo? Muito obrigado, pessoal. Essa foi mais uma aula. A parte da... o seno e cosseno da subtração eu vou fazer num outro vídeo, tudo bem? E as outras demonstrações que eu fiz durante as aulas eu vou fazer em outros vídeos também. Obrigado, pessoal. Aquele abraço.